Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da Caverna. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Louvor a Alá, que fez descer sobre seu servo o livro e nele não pôs tortuosidade alguma. Qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Fê-lo reto, para advertir os descrentes de veemente suplício de sua parte e alviçarar os crentes que fazem as boas obras, que terão belo prêmio. ماكثين فيه أبدا. Nele permanecendo para todo sempre. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Para admoestar os que dizem: Alá tomou para si um filho. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Nem eles, nem seus pais têm ciência disso. Grave palavra a que sai de suas bocas. Não dizem senão mentiras. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. E talvez, Muhammad, te mates de pesar após a partida deles, se não creem nesta mensagem. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Por certo, fizemos do que há sobre a terra ornamento para ela, a fim de pôr à prova qual deles é melhor em obras. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. E por certo, faremos do que há sobre ela superfície árida. Olha, 300 anos eles ficaram dormindo. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Allah subhanahu wa ta'ala, claro, como milagre para eles, eles ficaram. Quando eles acordaram depois, eles acharam que eles ficaram dormindo um dia ou menos até, né? Eles ficaram falando: não, quando você dormiu? Aí eles falaram um dia ou um pouco de dia. Aí depois, quando eles saíram para comprar, né, eles queriam comer, aí tem aquela moeda dessa antiga, bem antiga, 300 anos, já mudou gerações, pessoas, o rei já morreu, já não tem mais ninguém naquela geração. Olha como Allah subhanahu wa ta'ala fez eles como para ficar como exemplo para todos os seres humanos. Aí ficaram lá, saíram para comprar, aí quando eles viram aquela moeda, as pessoas ficaram estranhando, né? O que é essa moeda que vocês têm? Aí a história deles ficou famosa depois, porque eles sumiram, ninguém sabia mais. Os familiares procuraram, todo mundo procurou eles, ninguém achou eles. Aí ficaram, cada geração, ele conta a história deles para outra geração, que tinha 3 pessoas que saíram e desapareceram, as pessoas virtuosas, as pessoas disso aqui. Aí todo mundo conhece eles. Aí ficaram, cada geração avisa a outra geração que... Aí quando eles assim voltaram para a vida e tem aquela moeda, aí
pela moeda as pessoas reconheceram eles. Que, vocês que... Aí contaram para eles. Aí perguntaram, cadê o rei, cadê aquele? Aí falaram, que rei, já está, já passou, já está no túmulo, faz 300 anos que ele... Aí eles ficaram como exemplo para a virtude do jovem, né? Como Allah subhanahu wa ta'ala fez com esses, como Allah subhanahu wa ta'ala sabe da sinceridade dessas pessoas, desses jovens, aí deixou eles como exemplo para toda a humanidade, para todos os tempos, né? Como Allah subhanahu wa ta'ala fez com essas pessoas, pode fazer também com você, com qualquer ser humano. Mas a gente tem que colocar a nossa religião na nossa frente sempre, que o mais importante que a gente tem, que o mais importante na nossa vida, a prioridade na nossa vida, a religião tem que ser na primeiro lugar. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que nos ajude para ter essa convicção, que ter essa vida virtuosa, mesmo que tem muitas tentações, como falei, talvez hoje não tem um rei, um tirano injusto que tem arma ou tem espada, está na frente da mesquita falando, ninguém pode entrar aqui. Mas tem outras coisas que o Satanás usa para desviar as pessoas. E hoje, como a gente vê que muitas pessoas acabam caindo nessas tentações. Então, a primeira coisa, a gente precisa ler essa surata, Surat Al-Kahf. Não deixa de recitar os primeiros 10 versículos e os últimos 10 versículos todos os dias. Que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quem lê esses versículos, ele vai ser salvo, inshallah, dessa tentação do Messias, do falso Messias, que vem no final dos tempos para também como tentação grande, como um sinal dos grandes sinais do dia do juízo final. Então, inshallah, nós encerramos com essa surata, com essa lição, essa história muito grande para nos ensinar também para nossos filhos e colocar, inshallah, na nossa frente que pode-se, quando você tem essa vontade, esse esforço, Allah subhanahu wa ta'ala te ajude e faz milagre para você. Aí você vai, inshallah, ver isso na sua vida. Aí tem muitos detalhes, na verdade, que as pessoas querem saber sobre a vida deles. Aí o Alcorão não conta para nós muitos detalhes. O que é importante, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer passar para nós, essas informações, como eles, o início da vida deles, como eles fugiram de uma situação da incredulidade para o monoteísmo. Aí, isso que é o esforço que eles fizeram, mas tem muitos detalhes que não são importantes na história. Aí a gente não podemos, assim, porque é uma coisa do passado, não tem como saber muitos detalhes. Uma vez o Sheikh foi perguntado quantas pessoas tinha na caverna e falou o mesmo número dos pilares do wudu, né? Aí não quero dizer para ele que é isso que você tem que se interessar, né? Que tem coisas que estão ligadas na sua vida. Então procura saber as coisas que são mais importantes para você. Não fique perguntando coisas, detalhes que não acrescenta nada, né? Se você sabe essas coisas, não acrescenta nada na sua vida. Pergunta coisas sempre que são benéficas. Então são 4 histórias, cada história fala sobre uma tentações do fim do mundo. A primeira é essa aqui, a tentação da religião, como você
pode ser atingido, pode cair nessa tentação contra a sua religião, que é o mais importante, né? A segunda tentação, que é o dinheiro, que Allah subhanahu wa ta'ala contou a história dos dois amigos, que um ficou rico, o outro continuou na mesma situação, e como o dinheiro pode também ser ou uma dádiva, ou pode ser também uma tentação que desvia a pessoa no caminho certo. E a terceira tentação, que é o poder, que também aí vem a história do Zulqarnain, que ele é também dos 4 pessoas que dominaram o mundo inteiro. Era o Zulqarnain. Ele chegou a dominar o mundo, olha que poder, mas mesmo assim ele era uma pessoa virtuosa, usou o poder de um caminho certo. Ele era uma pessoa justa, uma pessoa que não ficou também parado, que eu tenho tudo, eu vou ficar aqui só agora para... Não, ele saiu, ele foi para o Oriente, para o Ocidente, virou Zulqarnain, que é o Ocidente e o Oriente, porque ele visitou os dois, né? Naquela época que não tinha nem avião, nem nada, mas mesmo assim. Aí a quarta tentação, a tentação do conhecimento. Quando o conhecimento, uma coisa, não tem dúvida que é uma coisa boa, né? Uma obrigação nossa, que a gente adquirir conhecimento, viajar para adquirir conhecimento, desde o berço até o túmulo, como a gente sabe, né? O profeta nos ensinou. Mas o conhecimento pode ser também um desvio do ser humano. Porque mesmo com o conhecimento pode desviar. Quando a leitura, quando o conhecimento não está em nome de Allah, em nome do Criador, aí pode desviar. Como hoje o conhecimento, na nossa época, o ser humano atingiu um nível muito alto do conhecimento. Muito. Mas, infelizmente, que hoje o ser humano sofre com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, quantas milhões eles estão sendo mortos, né? Por causa dessa tecnologia, por causa dessas bombas, por causa de armas químicas, por causa de muitas. Então, quando a gente não usa estamos estragando a natureza. A natureza que dá vida para nós. Mesmo assim, o conhecimento, com todo o conhecimento que a gente tem, estamos estragando a nossa vida com nossas mãos. Hoje estragamos o ar, a água, a comida, tudo está em coma, tudo químico, tudo. Por quê? Porque a única peça, que é a peça mais importante, que o ser humano não está sendo criado da forma correta. O ser humano hoje, ele está se achando que ele está o dono da terra, aí está agindo de uma forma errada, está estragando essa vida maravilhosa que Deus deixou para nós, tudo preparado, tudo arrumado, tudo bonito, e o ser humano, ele está desviando com o próprio conhecimento que ele tem. Por isso, o conhecimento pode ser um dos caminhos do desvio do ser humano. Por isso, a leitura tem que ser em nome de Deus. Quando nós lemos em nome de Deus, aí a gente vai usar esse conhecimento para beneficiar o ser humano. Conheça o Islã. Respondendo às perguntas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuando o nosso programa perguntas e respostas, hoje diretamente da Mesquita Salahuddin, na Liga da Juventude Islâmica, Mesquita do Paris. Outra pergunta foi nos feita agora há pouco, quando a pessoa se converte ao Islã, é obrigado mudar de nome? É obrigado trocar de nome? A princípio não. Como assim? Khalid ibn Walid se converteu ou não se converteu? Omar não se converteu? Todos os sahabas se converteram ao Islã. Quantos deles o profeta mudou o nome? Só aqueles que eram chamados Abdu Shams, servo do sol. Então, se o nome da pessoa ele é contrário aos ensinamentos islâmicos,
servo de Jesus, servo de Gabriel, servo de Muhammad, daí tem que mudar. Ou se o nome é contrário aos fundamentos do Islã, daí muda-se, né? Daí tem que mudar. Não pode mudar o sobrenome dos pais. Pessoa, é permitido trocar de nome, mas não é obrigatório. E é costume entre os muçulmanos que se convertem ou se revertem trocarem de nome, não há problema disto. Fica como um apelido entre a comunidade muçulmana. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, chamava as pessoas pelo aquilo que eles gostariam de ser chamados. Isso é importante. Também, em relação aos nomes, é permitido trocar, não é obrigatório. Não é obrigatório trocar de nome. Não pode trocar o nome dos pais. Pessoas que converteram ao Islã falaram, agora meu nome é Muhammad. E trocou o nome do sobrenome dos pais, não pode. Porque no Corão fala, Ud'uhum li'abaihim. Chamem eles pelo nome de seus pais. Quer dizer, o seu nome tem direito. Você não pode cortar o laço familiar. Nesse caso, está ligado com o nome da sua família. Por isto, quando a muçulmana casa, ela não recebe o nome da família do marido. Mantém o nome da família dela. Por isto, porque para nós muçulmanos, o nome e a família é muito importante. E a última pergunta é, em que idioma o Alcorão foi escrito? Em qual idioma o Alcorão foi escrito? Bom, antes de dizer como foi escrito, como ele foi revelado. O Alcorão foi revelado em idioma árabe, porque o profeta Muhammad era árabe. Claro, óbvio. Foi revelado em árabe, o profeta era árabe. O profeta escutava as palavras do anjo Gabriel, memorizava e ditava, recitava. Seus companheiros memorizavam quem podia memorizar e quem não tinha esse dom escrevia, anotava. Portanto, o Alcorão foi preservado na língua da revelação, em árabe. É isto que faz os muçulmanos de toda parte do mundo aprenderem o árabe, para poder aprender para recitar o idioma o qual foi revelado. Jesus, filho de Maria, Jesus de Nazaré, qual idioma ele falava? O aramaico. E a Bíblia, o Evangelho, o primeiro escrito em que idioma que foi? Em grego. Para que não haja esta corruptela, essa inversão, essas traduções, nós aprendemos o idioma árabe, decoramos o Corão em árabe, o que não quer dizer que não haja traduções em língua portuguesa e outros idiomas. Porém, a diferença é que as traduções nós chamamos de tradução do significado dos versículos do Alcorão. O Alcorão mesmo foi revelado em árabe. Nós decoramos em árabe e utilizamos a tradução para ajudar no entendimento. Essas foram algumas perguntas que nos foi dada. Agradecemos a todos que participaram das perguntas e ficamos até a próxima perguntas, novamente direto da Mesquita do Paris, Sheikh Rodrigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Bondade original. Os muçulmanos acreditam que todo ser humano nasce limpo e puro, pronto para se submeter por natureza. O que significa que ninguém virá no dia do julgamento e dirá: ó Deus, não podes me punir, pois sois vós que me criastes ruim por natureza. Uma das maravilhas do Islã é que não acreditamos que as pessoas possam nascer com um pecado original ou maldição. Nós acreditamos que o Criador de tudo, Deus Todo-Poderoso, gravou no disco rígido, ou seja, na mente de cada ser humano, a habilidade de conhecê-lo, de se aproximar dele e de adorá-lo e servi-lo. Por isso, em vez de pecado original, nós muçulmanos acreditamos na bondade original.
Os muçulmanos acreditam que as pessoas nascem livres de qualquer pecado, embora acreditamos que viemos de Adão e Adão é da terra. Também acreditamos que se alguém cometeu um pecado ou um crime, ele deve carregar o seu pecado por si só no dia do juízo. Não deve ser deixado para os seus filhos, netos ou bisnetos. Conheça o Islã. A segunda maneira para fazer as pessoas se desviarem da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é as falsas acusações. Falavam para as pessoas que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era mentiroso, enquanto antes da profecia ele era conhecido e reconhecido como a pessoa mais honesta em Meca, e confiavam a ele as coisas mais valiosas que eles tinham. Mentiroso, feiticeiro, louco. Começaram a fazer falsas acusações. Inclusive, há um episódio em que Al-Walid ibn al-Mughira, um dos nobres de Meca, se reuniu com outros líderes da cidade. Então estavam a discutir o que iremos falar para as pessoas que vêm até Meca para a peregrinação. Como dissemos, os idólatras, mesmo não sendo monoteístas, muçulmanos, naquela época ainda faziam a peregrinação, que é algo do que restou do monoteísmo de Abraão. Porém, misturaram a isso a idolatria. Então, as tribos árabes vinham de todas as partes para a peregrinação. Então, os nobres em Meca se reuniram. Temos um problema. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, claro, eles não diziam sallallahu alaihi wasallam, a paz de Deus esteja com ele. Eles diziam, Muhammad está a dizer que é mensageiro. E nós teremos um problema. As pessoas virão de fora de Meca para visitar a casa sagrada, para a peregrinação. Irão ouvir sobre ele e irão ouvir dele. Então nós temos que desviar as pessoas dele. O que iremos dizer? Igual hoje, por exemplo. Não denigrem a imagem do Islã. Não temos em todos os cantos do mundo algo que denigre a imagem da religião islâmica nos meios de comunicação, entre as pessoas. Sempre lançam algo com o qual irão distanciar as pessoas do Islã, para que as pessoas não conheçam o conteúdo da religião, para que as pessoas não tenham condições, não tenham a mínima coragem para antes conhecer. Hoje acontece isso. Então, naquela época também se reuniram e irão discutir como iremos denegrir a imagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, disseram, o que você acha? Disseram para quem? Para Al-Walid ibn al-Mughira. Então ele disse, falem vocês, o que vocês acham que eu devo falar, que a gente deve falar para as pessoas estrangeiras que vêm de fora de Meca? Aí disseram, vamos falar que ele é feiticeiro, que ele é mago. Cuidado com esse homem, ele é feiticeiro. Aí ele disse, olha, eu conheço a feitiçaria e ele não é feiticeiro. E as pessoas também que vão ouvir isso sabem o que é feitiçaria. Vão olhar para o cidadão, sabem que o cidadão não é feiticeiro. Então vamos dizer que ele é mentiroso. Mas aquilo que ele diz com razão, ele prega argumentos. Então as pessoas não vão acreditar, ele não é mentiroso. Disseram, então vamos dizer que ele é louco. Todas as pessoas sabem o que é a loucura, como se comporta uma pessoa que é louca. Como eu vou dizer que ele é louco? Então diga você, Walid, o que vamos dizer? Então disseram para ele, tudo bem, diga você o que nós iremos difundir entre as pessoas sobre Muhammad. Mas temos que ter uma só palavra,
uma só acusação. Temos que estar em sincronia para ser algo forte, para que as pessoas de fora acreditem. Como hoje, por exemplo, terrorismo, 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 terrorista, terrorista, terrorista. E tocam nessa tecla, e tocam nessa tecla. Tantas e tantas pessoas morrem e são vítimas, entre aspas, do terror, da violência em tantas partes do mundo. Quando não é relacionado aos muçulmanos, aquilo não é terrorismo. Mas quando é relacionado aos muçulmanos, meu amigo, pode ser uma só pessoa que morreu ou duas, a imagem tem que ser denegrida. E para isso foi feito uma cúpula, uma reunião, um congresso como esse feito na época do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então disseram, Walid, então diga, você, o que você acha? Ele disse, olha, o que vocês disserem não vão ter razão. Mas vamos combinar de todos nós dizermos que ele é um mago, um feiticeiro, porque ele separa entre o irmão e o outro irmão. Separa entre o pai e o filho. Separa entre o esposo e a esposa. E aí eles se difundiram, eles se espalharam em Meca dizendo isso. Cada pessoa que eles encontravam que era forasteiro de Meca diziam para ele, cuidado, temos um homem entre nós chamado Muhammad, ele está dizendo que é mensageiro, que recebe a revelação, ele é feiticeiro. E todo mundo começou a falar isso. Deus é maior. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com. Deus sabe mais. Allahu A'lam.